Achas que não é capaz, que não és bom o suficiente, e ainda quem faça questão de te lembrar disso? Mas se eu te dissesse que é justamente quando o mundo tenta te calar, que a tua verdadeira grandeza desperta? Você está ouvindo O Grande Show da Liderança, um episódio especial inspirado no filme O Grande Showman e na vida de P.T. Barnum, o homem que transformou rejeição em espetáculo e sonho em legado. Hoje eu vou te mostrar como a história de Barnum se conecta com os 7 pilares do método Legatus para que você saia daqui pronto para transformar suas crenças, sua liderança e a sua vida. Rola a vinheta. Bem-vindo ao Conversa com Inteligência, o canal para quem busca liderança, crescimento e alta performance. Eu sou Vinícius Meyer, especialista em desenvolvimento e liderança, e aqui você encontrará insights poderosos para desbloquear seu potencial e se destacar em tudo o que faz. Estamos aqui em mais um podcast hoje para falarmos sobre a vida de P.T. Barnum e todo o seu show da liderança. Sim. Estou aqui com Suzane. É Su. Estou aqui de volta e hoje acho que eu tenho mais a falar um pouquinho. Porque se é para falar sobre show, isso eu gosto. E ainda mais um filme como esse, né? Como bem sabem, eu sou um músico inveterado, adoro música, sou apaixonado por música, mas confesso que tenho uma limitação em gostar de musicais. Então, tanto filmes ou mesmo teatros e tudo, muitas vezes eu acho maçante a história e tal, até que aprende a gostar, a perceber e entender alguma mensagem que ele tem. Sim. Então, hoje realmente é um filme que não é nem novo, é um filme que já tem alguns anos. Então, o que eu vou falar aqui não vai ter spoiler para nenhum de vocês, porque é muito provável que vocês já tenham visto esse filme. E se não assistiram ainda, por favor, assistam. Estão perdendo. Tanto pelo filme, quanto pela mensagem, quanto pela história que ele tem. E também a própria trilha sonora do filme é maravilhosa. É muito boa. Né? Então, é daquelas que tem música que gruda na tua cabeça e você não esquece, fica cantarolando ela durante um tempo e até realmente ela sair da cabeça. Volta, fica bastante tempo até sair da sua cabeça. Eu digo que pelo menos 3 das músicas ficam nas minhas playlists mais ouvidas. Então, pronto, então vale bem a pena. Então, de que filme é esse que nós estamos a falar? Falo eu? Diz? Fala. Então, é o grande... Como é que é? Eu esqueci agora. É o Grande Showman, não. The Greatest Showman. Tá certo, eu misturei tudo. Então tá. Esse é o The Great Showman. Eu te dei o palco para brilhar. Foi, mas eu esqueci. Memória não é meu forte. Eu gosto de brilhar, mas... eu ficar lembrando de coisas... Não. É o The Greatest Showman. O Grande Showman. E realmente é um filme que conta a história sobre P.T. Barnum. Quem foi esse sujeito? Ele nasceu em 1810 em Connecticut, uma cidadezinha chamada Bethel. Numa família muito humilde, muito pobre. Trabalhou em muitos empregos, desde criança, perdeu o pai muito cedo. No filme até retrata a cena onde ele acompanha o pai, e o pai é um alfaiate, né? E está fazendo realmente a roupa de uma pessoa, que com certeza é uma pessoa de posses e tudo, e ele se engraça com a filha do senhor, né? E é humilhado, é até agredido realmente na face por esse ato, né, de ter se metido com uma pessoa que é de outra classe. Ele, sendo um ser inferior, ter se metido com uma pessoa de outra classe. Sim. Então ele perdeu o pai muito cedo. E de toda forma, ele sonhava grande, muito grande, mesmo quando as pessoas o viam como ninguém. Certo? Então, se para pensar, quantos de nós já não passamos por isso? Ou quantos de vocês que estão aí agora não se sentem nesse mesmo lugar de perceber: ninguém gosta de mim, eu sou um fracassado, eu não vou ter a chance, eu não tenho a possibilidade, eu sou um esquisito, eu sou uma pessoa que não tem uma capacidade, eu não tenho
um pai que me dá uma educação, eu sou de família baixa, de renda baixa, ou seja, tem inúmeras desculpas para justificar um não sucesso, um não progresso, uma não possibilidade de evolução na sua vida. E no caso do filme, é não só economicamente, mas também trata das pessoas com alguma diferença, né, no aspecto. Com toda a diferença, né? Pois. E passa assim numa época que a própria questão dos preconceitos raciais também eram muito grandes, da separação social era muito grande. Então, era um país que ainda estava sendo formado como um tal, né? Ainda muitas questões de direitos civis e tudo ainda não eram muito explorados. Enfim, era realmente uma situação também que era bem complicada, bem difícil. Ele, numa família humilde, perdeu o pai cedo, teve que cuidar da mãe e da família em si. E, de toda forma, ele nunca deixou de sonhar. E o sonhar não é só o sonhar, é o acreditar que é possível. Acho que esse era o grande poder dele. O acreditar que é possível. Então, ao invés dele ficar parado no canto e simplesmente reclamar, como muitos vão reclamar, como 98% das pessoas vão reclamar, não tenho condição, eu não faço porque alguém não me deu isso, porque o Estado não me proveu não sei o quê. Corre, vai atrás, tem um sonho, acredita no sonho, torne o sonho realidade. Não pare até chegar lá. Não pare até chegar lá. Olha, muito bom. Anotem lá. Não pare até chegar lá. Então, sonhava grande mesmo quando todos o viam como um ninguém. Então, o primeiro passo para o espetáculo, ele chegou a pegar jornais na rua, jornais usados, e vender aqueles jornais. E foi transformando os centavos em dólares, em mais dólares e tudo. Até que realmente, como ele acreditava realmente naquilo que ele vendia, naquilo que ele queria, naquilo que ele idealizava como sendo a verdade para ele, ele comprou, ou melhor, ele foi ao banco, pediu um empréstimo que naquela altura seria impagável para alguém no perfil dele. O banco acreditou naquela história dele e ele comprou um museu de cera. Isso é muito mostrado realmente no filme. Mostrava realmente um museu de cera com excentricidades, tentou trazer pessoas ali para dentro para poder conhecer aquele museu, ver baleias, dinossauros, figuras de cera. E as pessoas também não acreditavam naquilo, passavam reto e seguiam. E até que chegou uma altura que ele comprou os direitos, na verdade, de uma senhora muito idosa, e começou a vender aquela imagem como sendo, venham ver a mulher mais velha do mundo. Certo. Então, com esse tipo de liderança, esse tipo de demonstração, o que ele fazia? Começava a trazer luz para aqueles que eram invisíveis até então. Tinham que ser invisíveis porque eram diferentes demais, né? Sofriam... Hoje em dia a gente dá o nome de bullying, mas naquela época era normal, era, né? Mesmo largado porque de lado, tinha uma cor diferente, porque tinha um aspecto diferente, alguma deficiência, era simplesmente... não serve para a sociedade, né? Não é a sociedade, né? Fica à margem. E com isso realmente chamou a atenção. Logo no início, o museu não teve tanta atração, não teve tanta atividade, até que chega no momento realmente que ele começa a olhar e acreditar naqueles que ninguém acreditavam. Começa a observar um anão, ele no caso é jogado para fora, então quando ele está no momento que ele está caído no chão, isso quando pequeno, e ele está sentindo fome, uma pessoa, um anão com um rosto deformado oferece para ele realmente uma maçã. E ele começa a ver aquelas pessoas que até então são monstros, são escondidas, como sendo pessoas que são pessoas. São pessoas, né? Que são mesmo pessoas. Então ele começou a juntar realmente essas pessoas diferentes, anões, mulheres barbadas, acrobatas rejeitados, pessoas contorcionistas, homens muito altos, anões bem pequenos. Pois, aquelas pessoas que têm aquela
Ao contrário de mim, aquelas pessoas que têm muito pelo. Que é o lobisomem, né? E começa realmente a... Olha, se fosse nessa época, eu podia fazer parte do show dele. Talvez, imagina, ser uma atração principal também, Não né? é? Então, ele enxergou o talento onde todo o mundo via vergonha. Então, inclusive, tem um personagem que é muito interessante, marcado no filme, que era um capitão que representava a imagem do Napoleão, que é realmente um anão, que a própria mãe tinha vergonha da existência dele. Ele bate na porta da casa desse anão, fala assim, eu vim ver o seu filho. E ela fala, não tenho filho nenhum. Tem o fulano assim, assim, assim. E ela com vergonha abre a porta, o menino chega à frente, ele apresenta para ele o que pode ser, como pode ser apresentado, e dali começa realmente já um grande personagem para aquele filme, né? Para aquela peça, né? Para aquele museu. Então, ele viu o talento onde todo mundo via vergonha, onde a própria mãe via vergonha. Pois é, as pessoas eram rejeitadas pela família, porque se a família não rejeitasse, a sociedade rejeitaria a família. Acho que era isso. Então, isso não aconteceu só lá em 1800 e alguma coisa, até bem pouco tempo, Até né? hoje em dia isso acontece. É menos agora, né? Mas ainda há, eu sei que há, mas é muito triste ver isso acontecer, da mãe falar, não, eu não tenho filho. Não tenho filho. E esconder o filho. Onde alguém já sabia que existia aquele menino, né? Pois, mas se calhar também isso pode ter acontecido por uma questão de segurança. Se as pessoas com deficiências ou diferenças elas eram maltratadas, então é mais fácil ela falar, não, eu não tenho filho, deixa ele lá dentro de casa quieto, para ninguém saber, para que ninguém mexa com ele, para que nem pudesse agredi-lo, fazer o mal, recriminar, olhar de qualquer forma, né? Então realmente você não precisa que todos te adorem, só algumas pessoas boas precisam fazê-lo. Então ao invés de ficar aí tentando conquistar a todas as pessoas ou querendo agradar a todas as pessoas, se você quer agradar as pessoas, vai vender sorvete. Todo mundo adora sorvete. Não necessariamente. Tem sempre alguém que vai falar, esse sorvete está muito gelado. Eu não gosto de chocolate, eu não gosto de creme. Você nunca vai agradar. Não vai. Então, não precisa que todos te adorem. Só algumas pessoas boas. Isso é uma fala, inclusive, no filme, que é muito interessante. Ou seja, o próprio P.T. acreditou, aquela pessoa acreditou nele, aquele anão acreditou nele, aquela mulher barbada acreditou nele e assim conseguiu segui-lo. Então, o que eu tenho a dizer? Você já sentiu sensível em algum momento? Então eu quero te convidar para algo especial, uma sessão de clareza gratuita do método Legatus. Nela vamos identificar as suas forças, seus bloqueios e te ajudar a enxergar onde sua história pode se tornar extraordinária. Então, clique no link ou no QR Code que está ali, marca a sessão de clareza. Vamos ver o que você tem de fraqueza ou o que você entende que é a sua fraqueza. Vamos trabalhar nessa fraqueza e vamos transformá-la na sua força, para que seja transformada em algo extraordinário. Então, vamos lá. Está ali o QR Code, clica, carrega lá, veja o link na descrição e venha para a sua sessão de clareza. Avançando mais um pouco, transformando rejeição em força. Então, o circo das diferenças e todo o preconceito que ali tem. Só um minuto. Então, continuando. Transformando rejeição em força. Barnum, ele é ridicularizado na sociedade tradicional. Os jornais chamam seu show de aberração ambulante. Então, quando começa realmente a fazer sucesso, a vender bilhetes e tudo mais, que começa a atrair pessoas realmente para fazer parte do show, para assistir o show e ver toda aquela aberração, a crítica também vem com essa mensagem poderosa, né? De aberração ambulante. Então, como é que foi esse momento no filme também, né? Pois, vou dizer que, vamos dizer, eu sempre vou pegar um pouquinho para o meu pessoal, né?
Eu sou uma pessoa diferente, sei disso. E realmente, no filme, eles pegam isso muito pesado. Tem a questão do jornal fazendo as críticas, chamando de aberração. Tem a questão da grande parte das pessoas vai assistir e outra parte vai simplesmente para protestar contra aquilo, como se eles considerassem aquela união de pessoas diferentes uma afronta a eles, né? Representava uma ameaça, né? Até porque entra a questão do que é estranho, lhe parece uma ameaça. E nessa questão ainda, como juntam pessoas à volta, lhe parece ameaça. Sim, mas eu acho que, pelo menos a forma como foi mostrada no filme, eles vão como ameaças, eles vão... Parece aquelas cenas do Shrek também, que eles vão com foices e tochas, sabe? É meio bizarro, é como se ainda em 1800 e alguma coisa fosse parecida lá com a época medieval, onde, teoricamente, a ignorância ainda era maior. Mas hoje em dia ainda se vê isso. Sim, mas é que eu espero que as pessoas vão evoluindo. É o que se espera, né? A melhoria contínua, mas hoje em dia ainda acontece esse tipo de coisa. Ainda há. As pessoas ainda... Existem alguns que insistem em não reconhecer que todos somos diferentes. Ninguém é igual. Aceitar as diferenças. Aceitar e respeitar, porque assim, tipo... Você não tem conta com a vida do outro. Se ele é assim ou se ele é assado, deixa cada um, né? É a sua, respeita. Né? É o live and let live. Vai viver a sua vida. Ou então live a vida louca também, né? Também. Mas sim, e da mesma forma, não deixar realmente essa limitação te deixar para trás ou te destruir. Então é interessante porque durante as cenas do filme, repara que as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão no público, vão se identificando com as pessoas que estão no palco. Sim. Que estão no picadeiro, por assim dizer. Né? Então é muito engraçado quando repara que tem algumas crianças que olham, ou realmente alguma mulher, ou um homem, ou que seja, que também olha e faz aquele olhar de caramba, se expressou de forma que eu não consigo. Uhum. E o mais interessante é que a propaganda negativa das mídias em si, né, na época da crítica e tudo mais, levou a chamar realmente a atenção para o próprio circo. Criou polêmica? Criou a polêmica, fez realmente as pessoas tentarem perceber o que era, chamou a atenção para as pessoas irem lá conhecer. Pois, a curiosidade é algo que o ser humano não consegue controlar. Exatamente. Isso tem desde o início. Né? E é engraçado porque mostra sempre a dualidade, por exemplo, de um show cheio, de um momento cheio, e dentro desse show, algumas poucas pessoas começam a fazer barulho, começam a fazer uma bagunça, né, de ofendendo, de atacando aquelas pessoas que ali estão, de respeitando até os outros que estão ali para poder assistir o espetáculo. Pois. Né, desrespeitando o espaço do outro também, para realmente simplesmente atacar, pelo simples fato do atacar o seu hater. É o hater, né? Eles existem até hoje. Né, e tem piada falando até do hater, que teve uma altura que simplesmente nos meus vídeos, meu canal ainda é pequeno, temos 1.000 inscritos, passamos dos 1.000 inscritos antes desse podcast, e teve literalmente um dia que com certeza uma mesma pessoa deu um não curtiu em 19 dos meus vídeos. Por um lado é bom que a pessoa entrou em cada um deles e me deu audiência, muito obrigado. Pois. Interagiu com o meu vídeo. Se duvidar, o conteúdo chegou até ele. Ele viu mais um pouco daquilo. Mas é engraçado como, ainda mais hoje em dia, com a questão da internet, do anonimato que é provocado com a internet, esses haters acabam sendo maiores, ou melhor, continuam existindo e atuando desta forma. Uhum. Eu fiquei tão preocupado com os 19 não curtidas que eles deram, que essa pessoa deu nos meus vídeos, numa mesma altura que alguns vídeos passaram de 100 curtidas, sabe? Então, assim, para perceber, se eu fosse também me importar com a opinião somente daquele eu pararia de fazer o podcast, ou me irritaria, e é algo que eu quero fazer com gosto, com prazer, para que vocês possam também curtir, e para que a mensagem positiva chegue até vocês, eu teria desistido.
Então, eu continuei acreditando, não foi aquele hater que ia derrubar, não foi aquela pessoa que ia derrubar realmente a continuidade dos vídeos. E, novamente, mesmo numa altura que eu consegui chegar a mais de 1.000 subscritores. Sim. Então, parabéns a todos vocês que seguem o canal Conversa com Inteligência. Estou aqui para poder realmente consumir esse tipo de conteúdo. E o hater nessa altura também foi tão complicado porque começa-se uma confusão e um deles sai para poder realmente continuar a resolver o problema que geraram para ele, e eles todos como um conjunto, e à frente deles o líder, que era o PT, fala: não façam nada, voltem para dentro. Mas numa posição de liderança, de não se misture, não dê motivo para esses haters realmente, para essas pessoas realmente virem a agredir ou provocar um pouco mais, ou botar realmente lenha na fogueira, para dar motivo para essas pessoas falarem. Pois, porque se eles tratam essas pessoas que, por serem diferentes, são uma ameaça, se eles agem com violência, eles dão motivos de ser uma ameaça. Então é mais fácil falar: aceita o que já levou e vamos nos recolher. E pronto, mas na vida é sempre assim, não é? Tipo, nem sempre a gente tem que, num confronto, a gente tem que aceitar a briga. Acho que quase nunca, na realidade. Nem nunca, na verdade. Quando dois não querem, um não briga. Quando um não quer, dois não brigam, né? E mesmo nesse caso. Então, tem até uma história muito engraçada, falando exatamente dessa questão. Estava na floresta, tinha um burro de um lado, tinha o poderoso tigre do outro, e o leão sentado ao meio dos dois. E o leão vira e fala assim: ô burro, qual é a cor dessa grama? O burro fala: é azul. E vira o tigre: não, a grama é verde. Aí o burro: não, é azul, você não está vendo que é azul? Claro que é azul, você é estúpido, é azul, não está vendo que é azul? Aí o tigre vai abrir a boca para replicar, o leão fala assim: tem razão, burro, é azul. O burro, satisfeito, vira as costas e vai embora. O tigre, indignado, vira para o leão e fala assim: mas leão, é verde? Aí o leão falou: claro que é verde. Mas então por que o senhor falou que é azul? Aí o leão fala assim: do que vale você, o todo-poderoso tigre, que tem uma potencialidade monstruosa de fazer qualquer coisa dentro da natureza, é muito inteligente, vai perder seu tempo discutindo com o burro? Pois. Então é mesmo isso, né? Ou seja, não desloque o seu esforço para discussões que não fazem sentido. Siga o seu show. Continue no seu show. Traga para o mundo aquela arte que você pode apresentar. Então é muito fácil. Vamos bater boca, vamos lá, vamos gritar, vamos ver quem fala mais alto, quem é mais macho, quem é mais não sei o quê. Pois. Não vai dar em nada. Não, pode até dar em muita coisa errada, pode. Né? Coisa boa que pode não faz vir a resultado. polícia, pode dar uma prisão, pode você achar que só está brigando com o outro e você empurra a pessoa de mau jeito, a pessoa cai, quebra o pescoço e a sua vida está feita. Está desfeita. Então, ou seja, você, um tigre, foi se misturar, foi dar atenção para o burro, que já poderia ter ido embora feliz da vida, né? Pois. Eu ainda tenho uma máxima de que o que você prefere na vida? Ter razão ou ser feliz? Isso é engraçado porque com a maturidade também e com o próprio método também leva você a entender isso de uma forma clara. Porque todo mundo quer ter razão, até que conhece realmente a sua própria maturidade. Até o próprio jiu-jitsu em si fala, é a arte, um movimento suave, que ele literalmente, muitos golpes, ele cede para poder ganhar. Isso é muito inspirado na própria natureza. Você tem um galho de uma árvore que acumula neve, acumula neve, acumula neve, acumula neve. Se ele continuar ali rígido, o galho quebra. Então o que o galho faz? Ele é flexível. Acumulou, 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 largou, voltou para o lugar. Sim, os pinheiros são todos assim. Os pinheiros são todos assim, exatamente. E todas as árvores que realmente vivem em lugares de neve, debaixo de neve e tudo mais. Então, ao invés de... Então, tem várias... Então, tem aqui várias lições, na verdade. É o não retrucar, é o continuar fazendo o teu show,
É o líder que se colocou à frente dos seus liderados para não deixar aquilo descambar para o lugar que não era necessário. Então, isso realmente não foi muito legal. E a postura do Barnum como líder realmente foi realmente uma postura de um líder que acredita nos seus liderados, no potencial e não quer deixar as pessoas mostrarem um lado que não é o mais correto. Sim. Então, isso realmente vem na parte da transformação das crenças. É um dos pilares, é o quinto pilar realmente do método Legatos. Então, Barnum só conseguiu se reerguer quando mudou o que acreditava sobre si e sobre o que estava criando. A grande virada que Barnum tem é quando ele percebe que o verdadeiro show não era para críticos, isso é fantástico, mas para quem precisava de esperança. Nossa, isso é muito profundo. Certo? E fica muito claro isso no filme. Na hora que no filme, literalmente, o crítico, quando vem com as notícias para ele já passa a rir do crítico, né? Rir no sentido mesmo de, ok, boa crítica, tá bom, e pronto. Vida dele que segue. E o que acontece? Quando ele passou a acreditar, ou seja, quando ele deixou de ficar olhando por trás da cortina para ver se aquilo está dando certo e ele assume a frente do palco, acreditando em todas aquelas pessoas que estavam junto com ele, é a hora que realmente cresce. É a hora que realmente o circo decola, passa a ter sucesso, passa a chamar a atenção de todos e aqueles estranhos, esquisitos, passam realmente a ser grandes artistas. São estrelas. São grandes estrelas. Daquele palco. Até tem uma parte no filme onde... esqueci o nome do menino bonitinho. Ele fala assim, não, mas o público quer ver o Zac Efron. Isso, o Zac Efron. O público quer ver você e as suas ideias loucas. Não quer só ver os artistas. Você faz parte disso, você é a alma disso. Exatamente, então, ou seja, é um momento que é jogado na cara dele uma realidade que estava à frente dele. Sim. Então, ou seja, ele tenta passar a bengala realmente para esse rapaz ir à frente e ele dá essa mensagem e ele continua o show. Certo? Então, eu faço aqui também um desafio para o nosso ouvinte. Pega uma folha, um pedaço de papel, tablet ou qualquer coisa assim, e escrevam qual crença está me impedindo de mostrar o meu valor hoje. Qual crença está impedindo você de mostrar o seu valor hoje? Ah, Vinícius, eu trabalho o dia inteiro, eu não posso fazer. Anota. Ah, Vinícius, eu sou pobre, não tenho condição de... Anota. Ah, Vinícius, minha mulher me enche o saco. Anota. Crença disso que você vai falar. Não, dessas coisas da crença, eu estava pensando logo antes da gente começar a gravar aqui, eu falei, eu já devo estar aqui no 4º ou 5º podcast aqui. Esse é o 5º. E eu sempre falo, vai ter coisas mais no casal, não sei o que, mas sozinha eu nunca gravei. Então você pega e Essa anota... é a minha crença. Anota a sua crença do porquê, o que te impede de fazer a gravação do podcast que me impede? Casal. Sinceramente, essa questão de olhar para a câmera e saber o que falar. As palavras vão embora e eu me sinto um pouco mais confortável aqui com você. Então, acho que eu vou levar você para os meus. A gente troca de lado da mesa e troca aqui a animação do conversa. Mas é uma crença. Sim, eu sei. Todas as pessoas que conversam com você e tudo mais falam, Su, é tão bom conversar com você. Pois, então, mas é que para mim, conversar com a câmera é esquisito. Então faz o seguinte, tá vendo ali a câmera? Eu tô. Bota ali realmente uma fotografia, olha pra Mona Lisa que tá logo ali atrás. Você está conversando com a Mona Lisa. Certo. Ou então traz ali, coloca realmente um papel com a foto das pessoas com quem você gosta de falar. A questão da vergonha em si, eu já consegui passar. Tanto é que estou aqui. Você agora está no canal com mais de 1.000 inscritos. Ai, meu Deus. Não me lembra isso, que pode voltar. Mas a questão é de olhar
E mesmo usando os teleprompters e tudo mais, é aquela coisa de... Ai, errei de novo. Ai, meu Deus. E vai e volta, e vai e volta. Tenta tantas vezes quanto for necessário. Eu sei. Eu também, assim, tudo bem. Eu sempre tive muito gosto de falar. Eu não. E eu gosto de falar. Isso é verdade. Mas mesmo a limitação do ter que falar frente a outras pessoas e tudo mais, foi muito o tentar, o testar, o fazer as formações, né? Formações de oratória, de radialismo, dessas questões todas que foram sendo feitas durante a minha trajetória toda. E como eu já comentei em outros podcasts, era a questão de ninguém queria chegar à frente e me deixa nervoso o silêncio. Apesar de ser valorizado o silêncio e ser utilizado de momentos corretos o silêncio, mas o silêncio é algo que me deixa nervoso. Até porque, habitualmente, são raras as pessoas que chegam à frente, que querem falar, que querem aparecer. Então, com isso, eu consegui realmente quebrando o pouco a pouco e ir falando à frente das pessoas. Então, assim, claro, foi uma trajetória, mas eu não tenho problema nenhum de falar na frente das pessoas. Sim, mas perceba e lembra, nesses 20 e poucos anos que você me conhece, eu já melhorei bastante. Sem sombra de dúvida. Já não se contorce toda. Não. Vou contar uma história aqui, que nós fizemos um curso de oratória uma vez, e teve piada porque a professora ficava olhando para ela de cima a baixo, né? Aí eu olhando para a professora, o que está acontecendo? É que Dona Suzane, quando ela falava, ela torcia as mãos assim, torcia as pernas e se balançava. E nisso que se balançava, a professora olhou, quando ela terminou de falar, questionou: como é que você consegue se torcer tanto assim? Melhorei, olha. Isso foi uma crítica positiva, porque ela ali ajudou a... Porque eu não sabia que eu fazia isso. Na hora que ela se pôs naquela... No papel da professora? Não. Na hora que ela se contorceu. Eu falei assim, como é que alguém consegue falar desse jeito? Eu falei assim, gente, que pessoa esquisita. Ela, como é que você consegue falar? Eu não sabia que eu era assim. Então já deu tempo aqui. Anotou a sua crença? Eu já falei a minha. Então pronto, a sua já falou também a crença dela. E pode ser uma crença qualquer que te impeça a dar um próximo passo. Sim. E em qualquer área da sua vida, não necessariamente em querer aparecer. Exatamente. Eu não vou conseguir fazer tal coisa. Por que não? O que te limita a fazer? Anotou? Está anotado? Então vamos lá. Agora transforme esta crença em uma crença fortalecedora. Então, eu mereço ser visto. Meu valor não depende da aprovação do outro. Pronto, você já me deu aí a minha crença fortalecedora. Daqui, eu mereço ser vista. Meu valor não depende da aprovação dos outros. Meu valor não depende da aprovação de ninguém. Exatamente. Tá? Então vocês vão ter que me aguentar agora. Então pronto, então tá feita a promessa. Assim que tiver o próprio podcast dela, vai estar aqui um link. Não sei se vai ser um podcast, mas assim... Os seus vídeos? Os meus vídeos. Pronto, então pode começar pequeno. Melhor, pode começar pequeno, sim. O podcast é 1 hora, o pequeno é um short. Feito no Instagram, no YouTube mesmo, onde você aparece falando. Pois. Né? Então, assim, mostra a cara uma vez, 2. A minha vocês já estão cansados de ver, não escuta essa. Né? E é engraçado, porque a gente acha que o alcance disso é curto ou o que é, e tem sempre algum colega, algum amigo que manda alguma mensagem ou já começa falando para mim assim, ô Vinícius, escuta essa. Está chegando no público. Está chegando no público. Que bom. Ou então termina falando assim, e agora? O que você vai fazer com essa mensagem? Eu acho engraçado, porque, sim, são as palavras ali chaves, né? Do shorts e tudo mais, mas é engraçado como realmente pega. Então, faça. Vou fazer. Então, novamente, eu mereço ser visto. Meu valor não depende da aprovação dos outros. Mesmo na oratória, como eu estava a dizer, das técnicas de realmente de apresentação, é você estar em cima do palco, estar numa apresentação, tal, no que for, e olhar nos olhos de quem? De quem você conhece. Depende, porque algumas pessoas criticam, por exemplo... É do que você admira. Acho a pessoa que vai ter um olhar de admiração por você. Posso simplificar? Pode.
olha para aquelas pessoas que estão com um sorriso no rosto. Aquelas pessoas que estão receptivas com o que você está falando. Se aquele cara que está assim, Aquele que não tá prestando atenção não serve. não olha. Se aquele cara que está assim, esquece. Se aquele cara que está assim, esquece. Nem deveria estar ali. Exato. Vão ter sempre várias pessoas que vão estar assim, ó, olhando, curiosos, ou mais do que isso. Caderninho na mão, canetinha na mão, tomando nota do que está sendo dito. Tá? Então, faça dessa forma. Você merece ser vista. E mais do que isso, o seu valor não depende da aprovação de ninguém. Então, uma mensagem muito forte do filme, que ficou realmente marcada, e eu acho tão bonito essa frase é: a arte mais nobre é fazer os outros felizes. Essa, por acaso, eu gosto tanto que ela é quase que um lema na Soma Ideias, que é a minha marca de festas, né? Celebrações. E eu acho que é isso que me move na vida, né? Certo? Assim como ele, eu acho que é a arte de fazer as pessoas felizes, é aquilo que me motiva todo dia para fazer tudo aquilo que eu faço. E repare, nesse caso, as pessoas felizes eram os estranhos, que ali estavam com ele, Sim. e as pessoas que estavam na plateia E o para público, assistir. sim. E mais do que isso, a própria família dele, as filhas dele, tudo, adoravam ali estar. Sim. Adoravam ver aquela alegria. Se tornou uma grande família. Uma grande não família. é? E para as filhas dele, não existia ali o feio, o alto, o baixo, o azul, o amarelo, o vermelho. Elas só viam mesmo o potencial de potencial cada das pessoas e o amor entre eles ali, né? E todos eles se respeitavam de uma forma tão bonita, tão grande, né? E realmente fazendo os outros felizes. Sim, Então, a arte mais nobre é fazer os outros de felizes. fazer outros felizes. Então, o show da vida real. O Barnum, ele atingiu o sucesso. O seu show lota, ele cria números inovadores e ele leva seu espetáculo para a Europa. Então, olha que engraçado. Algo que você falou aqui. Ele cria números inovadores. Ele estava muito à frente do tempo dele. Muito à frente do tempo. A gente está falando aqui meados do século XIX. A pessoa tinha uma mentalidade gigante, porque assim, uma pessoa que começando lá no início da podcast, acredita no próprio potencial, não tem nada. Ele chega num banco, pede um empréstimo para poder bancar o teu sonho. E o empréstimo não foi pequeno. Ele comprou um prédio que veio a ser o teatro. E na época, foi, se eu não estou em erro, eu acho que foi ele que comprou no meio de Manhattan. Pelo que diz Que na no altura filme, não era realmente a Quinta Avenida ainda, mas já era realmente um meio da cidade. Né? Então, o show lota, ele cria números inovadores e leva o seu espetáculo para a Europa. E no filme é engraçado porque ele leva a sua trupe de estranhos para poder conhecer a rainha da Inglaterra. E é engraçado porque no meio lá de algum comentário, uma dessas pessoas, né, uma das pessoas da trupe dele, faz um comentário e fica aquele climão, onde todos os lords, os puxa-sacos e tudo mais... Porque não é só um comentário, ele rebateu o que a rainha falou, não é? Dentro da casa da rainha. Sim. E nisso a rainha começa a rir. Então é engraçado porque todo mundo estava assim apreensivo e de repente se tornou um movimento leve e tudo. E ele levou o espetáculo dele, já mais do que conhecido nos Estados Unidos, para a Europa. Sim. Só que aí começa realmente uma parte mais pesada da vida dele e do filme. Tá? Então ele conhece a cantora Jenny Lind, que tenta alcançar o prestígio que sempre sonhou, mas ele acaba perdendo o foco do que realmente importava. Na sua família e na sua equipe. Então, eu acho uma fala do Joel J que é muito interessante, que é: saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Então, na altura, olha que interessante, ele pegou basicamente toda a economia que tinha, passou a dedicar para Jenny Lind, deixando realmente o circo
funcionar quase que por conta própria, abandonando a esposa e os filhos em momentos importantes na vida. Na altura, ele conseguiu um cachê para ela de $1.000. A valores de hoje, se tiver alguém aqui que consiga calcular rapidamente, bota no comentário aqui. Quanto é que seria $1.000, 1840 e pouco, 1840 e tal, hoje em dia. E combina com ela 150 shows para poder realmente apresentar. Então, imagina toda a confusão que isso não dá. Então, o que acontece? Uma conexão com legatos. Unidade entre propósito e ação. É o pilar 6 do legatos. Então, Barnaul percebe que... Barnaul, desculpa. Percebe que não é fama ou status que constroem legado, mas o impacto que deixamos nas pessoas. Dali o que acontece? Ele resolve largar realmente esse novo sonho, na verdade, né? Esse caminho junto com essa cantora, e ele resolve voltar ao circo. E o que é interessante? Ele volta para o circo, volta para os amigos e volta para a família, mas no momento que ele decide fazer isso, lhe é roubado, essa cantora lhe rouba um beijo ao vivo e aquela notícia se espalha mundo afora, quase acabando com a família dele. Pois tudo aquilo que ele demorou anos para construir. Então ele entende que não é aquilo, ele consegue realmente retornar, ele volta. Só o detalhe, a esposa dele é aquela menininha lá do início da história, que o pai dela o agrediu fisicamente e verbalmente, ele casou com ela. E o pai dela dizia para ele assim, dizia para ela quando saiu de casa, você nunca vai ter o que tem hoje em dia. E ele conseguiu muito mais. Pois. Tá? Então, ele é considerado o primeiro showman da história. Nossa. Ele é considerado o primeiro multimilionário do showbiz em toda a história. Isso é bom, hein? Tá? Então, insights importantes aqui para a liderança. O verdadeiro líder entende quando parar de buscar a validação externa e volta para o propósito que move a sua alma. Então, novamente, para de buscar a validação externa. Não queira avaliar pela régua do outro. Até porque, se você é medido pela régua do outro, você só vai até o tamanho da régua dele. Você não sabe o momento de vida da outra pessoa, não sabe a realidade de vida da outra pessoa, não sabe todos os limitantes que aquela pessoa tem. Então, não se limite. Então, uma questão aqui muito interessante. Quantas vezes algum de vocês já foi pedir opinião para alguém e a opinião foi sempre negativa? Quando a gente estava para se mudar para Portugal. Algumas eram por alguma razão de cuidado, tipo, não, pode ser ruim para vocês irem para lá, como é que vocês vão largar tudo aqui e ir para lá, mas sim, tivemos muita rejeição da ideia, falando, vocês estão doidos. E outros também que olhavam com aquelas assim, pessoas que queriam morar no exterior, nunca correram atrás, nunca se potencializaram, nunca guardaram dinheiro, nunca se programaram, nunca se prepararam para vir com visto, com as coisas todas direitinho. E o que acontece? Viram para você e falam, não, vocês estão doidos, não vale a pena, não vai. Aí você vai ver a história. Pegando o exemplo mesmo da mudança. Muitas pessoas que nos tentaram desiludir, dissuadir do nosso sonho, muitas delas tinham um conhecido, tinham um amigo que tentaram vir de qualquer forma e chegaram aqui e não conseguiram ter sucesso. Aí uma pergunta muito simples que eu faço. A pessoa não tem qualificação, nunca buscou qualificação, não tem emprego no Brasil, acha que vão chegar num outro país que não conhece ninguém, não sabe de nada o que acontece ali e vão realmente andar de BMW e morar em Cascais? É porque isso é o que muitos pregam por aí, né?
Nós vimos vídeos assim, de que Certo. você chega aqui e recebe Olha, 5.000 euros só porque você chegou aqui. Exato. Então, É muita loucura. não siga pela validação externa. Não. Então, o verdadeiro líder entende isso. Quando para de buscar validação externa, ele volta para o propósito que move a sua alma. Então, dona Suzane, quando tu disseste isso aqui, se o teu propósito é fazer os outros felizes e tudo mais, e mostrar realmente com a tua linda voz também, faça isso, use isso. Então, propósito. Quando trabalhamos com o nosso propósito inabalável, está aí no próprio nome, nada te para. O meu propósito é completamente inabalável. A questão é encarar a câmera. Pois, então, bora, vamos quebrar essa crença. Vamos quebrar sim. Então, se você entende que está vivendo para agradar os outros e não cumprir o seu propósito, este é o momento da virada do jogo. Agende sua sessão de clareza gratuita e descubra como aliar ação e propósito para criar o seu legado. O link está na descrição, eu já falei, está ali também o QR Code, carrega lá no QR Code, mas isso é muito importante, porque no processo em si do Legatos, identificamos também quais são as suas limitações e, mais do que limitações, quais são os seus recursos para poder ultrapassar essa limitação. E aquilo que você bota no papel realmente se concretiza, ou você tem uma maior visão, você consegue trabalhar em cima daquilo. Então, é muito importante isso, é você realmente reparar, entender através de método, através de um trabalho, de um processo de coaching levado a sério, quais são as suas forças, o que te limita, quais são as suas oportunidades e aquilo que são as ameaças para você conseguir chegar lá. Então vamos lá, carrega ali no QR Code e vamos conversar. Então, o que tem achado até agora? Para mim tá ótimo. Então, avançando um pouquinho mais, o final do filme e a vida real. O que acontece realmente no final do filme? No finalzinho mais então, que retrata a vida, né, do Barnum. Ele se afasta do show, mas já no momento... até um pouco antes disso, na verdade, tem uma altura que, devido a uma confusão dessas, ou seja, novamente, voltando às pessoas que não acreditam, ou muitas vezes que são enrustidas de alguma coisa, ou seja, desacreditam no outro porque eles mesmos não são capazes. Os invejosos e tudo mais. Há uma confusão e um deles taca fogo no circo como um todo. Uhum. Então, nesse momento que o Barnum está voltando para a sua cidade, vê o circo pegando fogo. Ele, no filme até, ele entra para poder salvar, no meio do incêndio todo, ele entra para salvar uma pessoa que ficou lá dentro, e os outros todos naquela de querer ajudar e tudo mais também com medo do fogo, e ele sai lá de dentro com essa pessoa. E é muito interessante ver ali naquele momento do desespero também e tudo, a união de todos eles. Sim. E a preocupação de todos eles com aquele líder que, além de ter acreditado neles, literalmente se jogou no fogo para por eles. Então é muito forte isso. Então eu vou voltar para a conversa que eu tive no início do podcast. Vale assistir e pegar essas mensagens. Então, como eu falo realmente no Escuta Essa, dentro de filmes, dentro de músicas, dentro dos livros, tem sempre alguma mensagem ali oculta que, se você para prestar atenção com o olho correto, com as lentes corretas, te traz insights poderosos, te traz uma visão da vida, uma visão do que deve, do que pode, do que tem que ser, de uma forma absurda de maravilhosa. Sim. Então, nesse momento, ele acredita. O Zac Efron, como você falou, ele é filho sim, de um lord, uma pessoa realmente muito rica, e eles conseguem... Ele vira sócio e ele consegue realmente reestruturar aquele circo e voltar com um grande show da Terra. E aí que tá. É assim, nesse filme, parte é história, parte é ficção. Parece que o Zac Efron não existiu. Ali. Mas assim, foi neste momento em que ele perdeu o prédio que ele teve a ideia de fazer o circo de lona.
E, tipo, aí surgiu o circo como a gente O conhece, circo não é? itinerante. É itinerante, é de lona, arma, desmonta e leva pra todo lugar, não fica num lugar só. Então, assim, Perceberam onde chegou? da tragédia, ele teve uma ideia, E transformou em oportunidade. uma grande Grande oportunidade. oportunidade. Então, novamente, vamos trazer aqui de novo isso à tona, que é muito importante. Olha para a sua limitação e veja a possibilidade que tem de passar. Qual a A questão é, oportunidade que tem a olha passar. para a sua limitação, mas não com os olhos de, ai, De isso te me deixar limitar. para, isso, eu não consigo ultrapassar isso. Não, tenta olhar de outro ponto de vista. Como se você fosse uma pessoa... Fosse uma mosquinha. Como se olhando fosse, por fora, assim. como se fosse uma pessoa diferente. Olha por outro ponto de vista, tenta olhar de fora e ver o que você pode fazer com aquela situação. Eu acho, isso é uma coisa minha, eu sempre acreditei que de todas as situações que a gente passa na vida, alguma coisa boa vai ter. Um ensinamento, Tudo vai te levar a aprender alguma coisa. uma oportunidade, mas a gente é capaz de tirar boas coisas de qualquer situação. Por mais estranha ou por pior que ela possa ser. Certo? Por mais absurda, por mais que você fale assim, meu Deus, por que comigo? Pois. E tem uma questão muito engraçada, porque quando você quer alguma coisa, para aqueles que têm fé e tudo mais, não peçam por aquela coisa. Tá? Então, eu quero um emprego novo. Não. Peça a sabedoria, o conhecimento de lhe preparar, de ter a força, de ter a paciência para poder chegar até lá. Não vão te dar o emprego, mas vão te preparar, vão te tornar mais forte. Sim, mas eu vejo uma coisa um pouquinho diferente, você pode até pedir alguma coisa diretamente, mas não espere que lhe seja dado aquilo. Para pessoas que desejam paciência, Deus não vai mandar um pote de paciência, aquela pessoa vai ficar... Você vai virar Buda. Você vai ter muitos momentos na sua vida onde você vai ter que testar a sua paciência e saber como é que você vai ultrapassar aquilo com paciência. E é um bom ponto, porque o que foi engraçado, porque para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito paciente. E foi interessante porque ao início desse ano, das coisas que as pessoas me desejaram, pessoas diferentes, amigos diferentes, lugares diferentes, saúde, amor e paciência. Eu achei isso muito engraçado, a questão do paciência. E chegou sim uma altura agora da carreira e tudo mais, que eu tive que decidir, realmente tomar uma decisão difícil e uma mudança de rumo, uma mudança de carreira. E foi engraçado porque no momento que eu decidi, daqueles dias ali para frente, passou a ser um teste de paciência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Tu sabes bem. Sim. Alguns amigos que estão escutando isso aqui sabem porque eu liguei para eles para falar, pelo amor de Deus, é o que eu faço. Porque realmente foi realmente bem complicado. E eu acredito que sim, quando eu passei por esses dias, por essa complicação, por esse teste de paciência, eu com toda certeza percebo que eu tenho muito mais paciência hoje do que eu tinha naquele momento. Sim. Então foi treinado, ou seja, não caiu no meu colo um pó mágico que me transformou em eu ser paciente, mas eu aprendi sim a realmente, através de método, através de tudo também, a realmente ter mais paciência e entender melhor os momentos das coisas e tudo mais. Então, chega uma altura que o Barão, nesse momento, ele começa a ter o circo, mas aí realmente começa a ter que viajar mais e tudo mais. Ele passa a baqueta do circo para os seus liderados. Novamente, o ser líder é formar novos líderes, é preparar seu substituto. Eu falei isso num outro podcast aqui. Falou. Né? Das 11 características do líder de sucesso. Vamos lá ver, vou botar o cartão aqui. É aquela coisa de ser líder, é você preparar a sua equipe para que não precise de você. O líder tem que ser a última pessoa a ser lembrada da equipe. Então, ele se afasta do show para poder viver momentos mais com a sua família. O circo continua, mas o que fica é o seguinte: o impacto na vida das pessoas que ele inspirou. Sim. Eu vou repetir aqui. Ser líder é
inspirar. Então, todas aquelas pessoas que ele passou, todas aquelas pessoas que ele acreditou, todas aquelas pessoas que ele potencializou, todas aquelas pessoas que ele ajudou a tirar o estigma, ajudou a tirar aquela visão de eu não posso, eu sou um coitadinho e tudo mais, e transformar em realidades extraordinárias. Na vida real, então, o Barnum tornou-se milionário e se tornou político. E nesses movimentos políticos também, tem uma fala dele que é muito interessante, que ele traz à tona: independente de quem sejam as pessoas, somos todos mortais e temos que aproveitar o tempo que aqui estamos. Então, no discurso realmente do político dele, ele defendeu ainda assim as pessoas que eram escravizadas, defendeu as pessoas que eram marginalizadas, as pessoas estranhas, todas aquelas que ele eternamente levou a acreditar. Sim. E ele terminou a vida realmente sendo um grande filantropo, doando aquilo que tinha, não deixando nada para ele, ou seja, entendendo realmente que ele pode passar adiante. Por quê? O seu maior legado foi ter dado voz a quem não tinha. É verdade. Então, mais do que adquirir dinheiro, eu acho até que a questão do ter se tornado milionário, rico, foi mais para poder dar para a esposa dele e meio que jogar na cara do antigo sogro a condição que ele tinha, do que realmente o dinheiro efetivamente que fez na vida dele. Então, dentro do Legatos, temos também o sistema de influência e legado, que é o pilar 7 do Legatos. Então, não é sobre ser famoso, é sobre ser memorável pelo impacto positivo que você gera. Famoso? Quantos jogadores famosos tem? Ah, tem muitos. E agora aqueles que são memoráveis, aqueles que criaram um legado. Fazer peça de teatro, vários fizeram, mas quantos construíram a realidade, o circo e tudo mais, que o P.T. gerou? Então, cada um de vocês pode começar a construção de um legado. Depende de quem? De cada um de vocês. Então, uma frase aqui linda que coloca realmente nesse filme, que faz parte da música. Então, a frase é simplesmente essa. Eu vou botar até depois ela aqui em destaque, porque ela realmente é o que todos vocês têm que levar para a vida. Não importa o que dizem. Esse é o maior show. É o show da sua vida. É o show da liderança. É o show daquilo que você faz com a sua trajetória e com a trajetória de todos que estão à sua volta. E depende do que os outros falam. É que no show da sua vida, o protagonista tem que ser você, né? O protagonista da sua vida é você. Pois, mas tem muita gente que está vivendo como figurante na própria vida. Então, para de viver a vida dos outros. Para de viver naquilo que os outros querem que você viva. Pare de acreditar naquilo que os outros acreditam sobre você. Para de se comparar com a vida dos outros. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, mas... Ou azul, né? Como disse o burro. Pois, mas é que eu acho que às vezes ela pode ser uma grama artificial. Pode. E é bem mais saborosa. Não, nunca comi a grama, então não posso falar isso. Mas eu prefiro uma grama que ela tá lá mais ou menos do que ter uma grama que tá sempre bonitinha, mas é só para fotografia. É claro. Então, não se meça pela régua dos outros. Tá? Então, não deixe que a opinião do outro influencie quem você é. No dia que você entender isso, no dia que acreditar nisso, na hora que passar a acreditar naquilo que você pode, a sua realidade vai se tornar extraordinária. E eu te falo mais, aquele que te criticava vai ver que é possível e também vai conseguir. Então a maior resposta para aquele que fala para você que você não é capaz é mostrar que você é. Então seja capaz. É isso. Então, esse é o maior show? Pois, esse é o maior show da história. Muito bem, então, se tem algo que eu quero que vocês levem desse episódio, é a rejeição não define quem você é. A rejeição não define quem você é.
Suas ações, sim. Então, assim como P.T. Barnum, você pode transformar suas feridas em palco, seus medos em coragem e, o melhor de tudo, o seu sonho em um legado. Se você quer dar os seus primeiros passos no seu legado, no seu sonho, na realização e concretização daquilo que você é, agende agora a sua sessão de clareza. Vamos lá, através de método estruturado, vamos desenhar o seu caminho para a sua alta performance e para a liderança autêntica. O link está na descrição. Tá aqui. O QR Code está ali também. Então, esse foi o grande show da liderança. Lidere com propósito, de influência a legado. Muito obrigado a todos que ouviram. Alguma nota final, dona Suzaninha? Ai, não, eu achei que esse foi... Todos foram muito profundos, mas esse foi ainda mais, né? Até porque esse filme, para mim, é um dos melhores. É muito bom, realmente é bom. Assistam e comentem. E como eu disse, tem toda essa questão eu sempre fui muito da coisa das pessoas que são diferentes, todos são diferentes, mas ainda há um certo preconceito por aí, né? E isso, de certa forma, ainda me atinge de alguma forma. Mas, é como o Vinícius estava dizendo, eu acho que as nossas fraquezas, em algum momento, a gente precisa ver que o que os outros acham que pode ser nossa fraqueza, na realidade, pode ser um ponto de fortaleza. Eu, por exemplo, desde que eu assumi este visual, eu acho que eu estou muito melhor. Eu acho que eu fiquei muito mais segura daquilo que eu era antes. Eu acho que realmente nasceu uma nova mulher só porque eu tive essa decisão, tomei essa atitude, aceitei. Transformou a sua ferida em um palco. Total. Agora eu me sinto muito mais bela. Eu concordo. Sempre foi linda, mas você também está mais linda aí. E pronto, eu acho que a gente precisa mesmo parar de se vitimizar, porque acaba que acontece, mesmo que normal, a gente não queira. Somos humanos. Mas a gente tem que ver que de tudo na vida a gente pode criar uma força. Certo. Essa foi a minha, você deve ter a sua, mas olha para a sua dor com um certo carinho e fala assim, como é que eu posso transformar isso em alguma coisa muito positiva para mim? E nesse caso, podem falar o que for também, quem raspou a cabeça dela pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, depois ela aprendeu a raspar sozinha, fui eu. Então, ao invés de eu ser mais um dos críticos, pelo contrário, eu apoiei, entendi realmente a dor, o que ela sentia, ou como ela queria ficar. Fizemos juntos. Tá ótimo, assim. Agora somos um casal muito mais prático. Nem diz. Nesse calor que tá assim, eu só chego ali na torneira, jogo água por cima da cabeça e tá feito. Acabou. Não precisa usar shampoo, condicionador. Até uso shampoo, né? Mas eu não uso nada disso. Uso para da barba. Eu já não uso mais aquelas coisas para as pontas. Eu não me preocupo mais com pontas duplas. Então, acabou de perder qualquer patrocínio de shampoo agora. Eu não ia ter de qualquer forma. Então pode ter de skincare, de sabonete, né? Filtro solar. Filtro solar, filtro caricá. É isso, muito bem. Muito bem, então espero que todos tenham se inspirado realmente com esse episódio. É muito importante. Esqueçam o que os outros falam sobre você. E já não é a primeira vez que eu trago esse tema dentro do podcast. Não é nem esquecer, eu acho que não ouça. Não ouça. Tá bom, beleza, ok. O que a opinião do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre você, então... Anotem. Deixa pra lá, viva a sua vida, Live and let live. Viva a sua vida da forma como você faça você feliz, porque essa é a vida que a gente tem pra viver. Se a gente ficar se preocupando muito com a opinião dos outros... Esquece. E temos que honrar realmente a oportunidade que temos de estar aqui na Terra. Né? Pois, a gente nunca sabe quanto tempo, então viva cada dia como se fosse o último. Exatamente. Seja, como você me colocou, o ator principal da história da sua vida. Sim. E não mais um protagonista. Sim. Então, esse foi o grande show da liderança, inspirado no show da vida. A Cartola, que faz todo sentido aqui no contexto. Então, esse é o Conversa com Inteligência, o canal para quem busca liderança, crescimento e alta performance. Sou Vinícius Meyer, especialista em desenvolvimento e liderança
E aqui você encontrará insights poderosos para desbloquear seu potencial e se destacar em tudo o que faz. Então vá lá, segue o canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que essa mensagem vai fazer toda a diferença. Nos siga no Instagram, no Spotify e aqui também no YouTube. Então, esse foi o Conversa com Inteligência, junto com Casa e Alma. Pois. E vamos nessa, né? Vamos a isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.